Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que já está na Constituição a regra que permite o repasse a estados e municípios do dinheiro que a União receber pela exploração do petróleo na camada do pré-sal. O Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro e a cobrança de bagagem nos voos continua valendo. Já a lei de abuso de autoridades teve vetos derrubados e uma lista de 15 tipos de crime volta a valer, com penas que vão da perda do cargo público à prisão. E o grupo de trabalho do pacote anticrime rejeita a proposta do ministro Sérgio Moro de ampliar o chamado excludente de ilicitude, mas aprova hipóteses em que o agente de segurança pode agir em legítima defesa. Na segunda reportagem sobre mudanças no Código de Trânsito, você vai ver o debate em torno de uma medida polêmica, o fim do exame toxicológico para motoristas profissionais. Uma comissão especial discute um projeto que garanta em lei a competência do Banco Central para fiscalizar e regular o mercado de moedas digitais. Numa semana de muitas votações no plenário da Câmara, os deputados aprovaram a medida provisória que acaba com o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Na sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram vetos do presidente Bolsonaro à lei do abuso de autoridade e foi mantida a cobrança de bagagem nos voos. O repórter Santiago Delap mostra como foi. Na terça-feira, o Congresso analisou o veto de Jair Bolsonaro à nova lei do abuso de autoridade, que enquadra como crime algumas condutas de juízes, procuradores, policiais e outras autoridades. Os parlamentares mantiveram 15 e rejeitaram 18 dos vetos. Da forma como foi aprovada, a proposta agora prevê penas de 1 a 4 anos de detenção para quem decretar prisão ilegal, decretar condução coercitiva sem intimação prévia, constranger o preso, constranger a depor sob ameaça de prisão, invadir imóvel alheio sem ordem judicial, obter provas de maneira ilícita e divulgar trecho de gravação sem relação com a prova. Já na quarta-feira, foi a vez dos parlamentares analisarem outro veto a um projeto também da área de segurança, a lei que reformula o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Parlamentares mantiveram o veto parcial do presidente a itens como a isenção de imposto de renda para doações ao Fundo Nacional Antidrogas, a contratação de ex-viciados após tratamento de desintoxicação e as regras sobre a venda de bens apreendidos com traficantes. Já o veto de Bolsonaro à realização de concursos para revelar novos talentos literários previstos na Lei do Livro foi rejeitado pelo Congresso e, com isso, os concursos ficam mantidos. Mas o veto que provocou mais debate foi o que acaba com a gratuidade para quem despacha apenas uma bagagem em voos nacionais ou internacionais. Parlamentares seguiram o entendimento de Bolsonaro e permitiram não só a cobrança, como também o controle por estrangeiros de até 100% do capital de empresa aérea brasileira. Vai trazer mais empresas para competir, o preço da passagem vai baixar. Elas não vão fazer rotas de interior. Eles querem o filé e não o osso. O que não pode é condicionar a venda de um serviço que é a passagem aérea à bagagem do passageiro. Isso é prática abusiva. Em sessão da Câmara, os deputados aprovaram 2 medidas provisórias. A que acaba com o prazo para registro de imóveis no Cadastro Ambiental Rural e a que cria a empresa estatal Nave Brasil para prestar serviços de navegação aérea no lugar da Infraero. Mas de todos os temas debatidos no plenário essa semana, nenhum foi mais polêmico do que o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Amazônia, ela é nossa, não é do mundo. E jamais será o pulmão do mundo inteiro, porque não existe isso na física. É um delírio. Mais impressionante ainda, senhoras e senhores, é ainda tentar deslegitimar a representatividade dos povos indígenas. Os deputados também homenagearam com 1 minuto de silêncio Agatha Félix, morta em uma ação policial no Rio de Janeiro. E a semana do Congresso terminou no plenário do Senado com a promulgação da PEC da cessão onerosa, que autoriza o governo federal a fazer leilão de novos campos de exploração de petróleo. Que o governo brasileiro possa fazer ainda esse ano um leilão muito importante de petróleo, não apenas para o meu estado, Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. O grupo de trabalho que discute o pacote anticrime na Câmara rejeitou o chamado excludente de ilicitude, mas garantiu o direito de legítima defesa nos casos de proteção a reféns.
Por 9 votos a 4, a sugestão de mudança do governo foi rejeitada. A lei permite que alguém cometa um crime e não seja punido por ele, quando, por exemplo, uma pessoa mata outra em estado de necessidade, em legítima defesa, ou quando um criminoso é morto por um policial durante um confronto. Uma alteração sugerida pelo governo acrescenta parágrafo a este artigo, dizendo que o juiz poderia deixar de aplicar a pena nos casos em que a pessoa tenha matado por medo, surpresa ou violenta emoção. A proposta dividiu opiniões no grupo de trabalho. Eu utilizo desse exemplo do caso do cunhado da apresentadora Ana Hickman, daquele marginal que entrou na sua residência, já havia disparado um tiro, tinha a intenção de matar todos na casa, incluindo a apresentadora. O cunhado entrou em luta corporal, retirou a arma do marginal, mas naquela violenta emoção, medo também de morrer, de matar outras pessoas, ele acabou descarregando a arma naquele marginal. E o que aconteceu? Ele respondeu pelo crime de homicídio doloso, pelo excesso. O juiz não tinha elementos jurídicos para absolvê-lo. Absolveu no bom senso. Quando se fala de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, que é a novidade que está sendo introduzida à proposta do Poder Executivo, nós temos termos imprecisos. Nós temos tipos abertos. Aprovar o texto proposto pelo Poder Executivo, falando de medo, surpresa e emoção, é instituir norma penal em branco, que vai ficar ao arbítrio do juiz. O grupo de trabalho também analisou na reunião outra alteração ao Código Penal, o artigo 25, que trata da legítima defesa. A sugestão do ministro Sérgio Moro era acrescentar 2 parágrafos a este artigo e dar mais segurança jurídica para os policiais em conflitos armados. Na votação, a maioria rejeitou parte da mudança por entender que o Código Penal já traz garantias aos policiais em conflito, mas uma inovação foi aprovada, a que garante direito de legítima defesa aos policiais que estejam em conflito, protegendo reféns que estejam na iminência de serem agredidos. Parece inacreditável, mas mesmo com 11 anos de lei seca, a combinação entre beber e dirigir ainda é a segunda causa de acidentes no Brasil. Já o uso de drogas ao volante é a sexta. Na última reportagem sobre o projeto de lei do Executivo, que modifica o Código de Trânsito, você vai ver o debate em torno de uma medida polêmica, o fim do exame toxicológico para motoristas profissionais. Quem conta essa história é a Aline Machado. Em 2009, 7 de maio de 2009, eu fui acordada por 2 agentes funerários que traziam a notícia da morte do filho numa tragédia de trânsito. A partir dali, a minha vida mudou completamente. Muda porque nós nos sentimos amputados. É uma desestruturação familiar que acontece. E a gente acaba enterrando junto com o filho que morreu, a família. O caso chamou a atenção do Brasil. À época, o motorista do carro que atingiu o filho de Cristiane era deputado estadual. E o então deputado, naquela noite, havia ingerido 4 garrafas de vinho. Ele tinha cheirado tanta cocaína que o médico que o atendeu disse que nunca viu tanta cocaína dentro de um corpo humano. Ele estava acima da velocidade normal, que era a máxima permitida na via, era 60. E ele estava acima de 200 km por hora. Não possuía direito a dirigir, porque a carteira dele estava cassada. A família Yared lutou 9 anos para que o assassino do filho fosse a júri popular. Cristiane fundou a ONG Instituto Paz no Trânsito e se candidatou a uma vaga na Câmara Federal. Eu tentei dar um sentido para toda a tragédia e tentar fazer com que outros filhos não vão da mesma maneira, tentar ajudar, né, as mães. 1 ano antes do acidente que matou o filho da deputada Cristiane Yared, a lei seca entrou em vigor. A nova legislação contribuiu para diminuir o número de acidentes no Brasil. Tanto é que não faz parte das alterações propostas pelo Palácio do Planalto no Código de Trânsito. O projeto aumenta o número de pontos necessários para a suspensão da carteira de motorista,
amplia a validade da CNH, acaba com a multa para quem transporta crianças sem cadeirinha e elimina o exame toxicológico para motoristas de ônibus e caminhões na habilitação ou renovação da carteira. O assunto foi discutido na comissão de deputados que analisa o projeto com as alterações. Se cientificamente comprovar que isso não tem tido nenhum tipo de benefício, tudo bem, nós podemos até concordar com o texto. Mas hoje, pelo que nós temos dados científicos, as discussões que tem, o próprio trabalho que foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes, indicam que o que nós precisamos é aprimorar cada vez mais. O governo argumenta que o exame é caríssimo e nem sempre exato. O exame realmente é impreciso e ele causa uma demanda muito grande, pessoas que não têm às vezes o dinheiro para fazer e nem tem o efeito que a gente espera. Todos os dias, 200 pessoas morrem em consequência de acidentes de trânsito no Brasil, segundo a Associação de Medicina do Tráfego. Cada pessoa que morre, cada pessoa acidentada, aquelas que ficam com sequelas, aquelas que ficam, às vezes, meses a fio para se recuperar, isso é um prejuízo, primeiro, incalculável do ponto de vista humano, mas é também calculável do ponto de vista da economia. A ingestão de tóxicos e álcool está entre os 6 maiores causadores de batidas. O número 1 da lista é a falta de atenção. Desatenção, desobediência e imprudência. Esses são os maiores motivos dos acidentes de trânsito no Brasil. Pode parecer inofensivo dar uma olhadinha no celular na direção de um veículo. Mas as pesquisas mostram que checar uma mensagem na direção de um veículo equivale a atravessar um campo de futebol inteiro de olhos fechados. Vamos tentar? A gente vai avaliar ponto a ponto, colocar isso numa balança, mas sempre colocando à frente a vida, as pessoas e a segurança no trânsito. A justiça é para os vivos, não é para os mortos. Por mais que eu grite, que eu faça, eu não consigo trazer meu filho de volta. Qual o modelo de polícia ideal para o Brasil? Aumento de punição para quem maltrata animais. Minha Casa Minha Vida corre o risco de parar por falta de dinheiro. Veja o que foi destaque nos debates das comissões na semana que passou. Num debate feito pela Comissão de Direitos Humanos, vários deputados denunciaram que o programa Minha Casa Minha Vida corre o risco de ser paralisado, com os cortes no orçamento feitos nos últimos anos. Os projetos estão prontos, estão na caixa, só necessitando dos recursos para começar. E o prejuízo está sendo grande. Nós estamos vivendo um orçamento pequeno, não é fruto do atual governo, é fruto de períodos pretéritos de outros governos. A audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público sobre os efeitos da chamada Lei da Gorjeta para empregados e empregadores, aparentemente revogada com a reforma trabalhista, teve como objetivo discutir os seus efeitos por continuar sendo aplicada. 2 anos depois de sua regulamentação, a chamada Lei da Gorjeta é criticada tanto por empregadores quanto por empregados. Existe uma questão em relação à segurança jurídica, né? Se a legislação da gorjeta está em vigor ou se não está em vigor. 2 confederações diferentes aqui de trabalhadores colocaram posicionamentos divergentes. Um defendendo que se recolha o INSS e o FGTS em cima da gorjeta e outro que não se recolha, que o trabalhador receba integralmente todo aquele valor imediatamente. Existe ainda muitas denúncias de desvio dessas gorjetas. E isso precisa ser coibido. E para coibir isso, tem que ter previsão em regras claras nos acordos coletivos. O aumento da violência é um dos temas que mais mobiliza a opinião pública brasileira atualmente. A audiência pública na Câmara reuniu representantes daqueles que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade. Os policiais mostraram o tamanho do problema. No ano de 2015, o custo econômico da criminalidade no Brasil alcançou 285 bilhões de reais. Mais recursos para equipar as polícias e novos modelos de organização foram sugestões apresentadas para aumentar a eficiência no combate ao crime. Uma delas, a polícia de ciclo completo,
é uma das propostas em discussão no Congresso. Esse modelo é adotado pela Polícia dos Estados Unidos. O autor do requerimento para o debate disse que é necessária a discussão de um novo modelo, mas que se evite a divisão entre as diversas polícias e entre elas e o Ministério Público. Nós não podemos fazer com que as instituições comecem a competir entre elas e divida aí a relação já tão difícil de investigação no nosso país. O que eu ouvi aqui de polícia militar, de outras polícias, é que está estrangulado o processo de investimento e sem esses investimentos nós vamos ter uma grande dificuldade para melhorar a carreira, para aprimorar, para dar tecnologia. A Lei dos Crimes Ambientais prevê atualmente pena de detenção em regime semiaberto ou aberto de 3 meses a 1 ano e multa para quem maltrata, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O projeto discutido na comissão especial aumenta a pena de reclusão, a princípio em regime fechado, para 1 a 4 anos, mais multa. Ele leva a pena máxima para 4. E quando você tem a pena máxima acima de 2 anos, como é o caso, de 1 a 4, você tira imediatamente do juizado especial criminal e vai para a vara criminal. Já há países que utilizam esse tipo de pena e o Brasil vai estar se modernizando e modernizando também a sua legislação penal. Muita gente já descobriu que a vida no interior pode ser muito mais divertida que na cidade grande. Projeto em discussão na Comissão de Turismo regulamenta a atividade de turismo rural e ecoturismo. Ele estabelece as responsabilidades dos seus empreendedores, descreve os produtos relacionados àquelas atividades e dá ao agroturismo o mesmo tratamento tributário previsto para as atividades agrícolas. É muito importante fomentar essa atividade, é muito importante que as políticas públicas do Ministério do Turismo, no sentido de formação de pessoal, no sentido de tratamento, inclusive das questões tributárias, de simplificação tributária para esse produtor rural, possam ser integradas às políticas públicas do Ministério da Agricultura. E na semana que passou, a Câmara recebeu a visita do líder ambientalista Cacique Raoni. Ele rebateu aqui comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Raoni também se encontrou com o presidente da Câmara e ouviu de Rodrigo Maia que não será pautada nenhuma proposta que trate de mineração ou da ação de madeireiras na região amazônica. Considerado um símbolo vivo dos movimentos pela preservação da Amazônia, o cacique Raoni reagiu aos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao discursar na ONU esta semana. O presidente disse que Raoni é peça de manobra, usada por estrangeiros para defender seus interesses na Amazônia. Diante de parlamentares ligados à causa ecológica, o cacique rebateu. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança e tem que sair. Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver, minha fala é tranquila e não ofendo ninguém. Houve reação por parte de representantes do governo. A reforçar aquilo que o nosso presidente falou, que os povos indígenas não existe um líder somente, são vários líderes com posições diferentes. Nós queremos a liberdade de poder falar e de nos desenvolver. E foi isso que esse governo fez. Nos está dando oportunidades. A comissão mista que analisa a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao Mais Médicos, aprovou o relatório do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. O texto segue para ser votado no plenário da Câmara. Câmara lança um número de WhatsApp para você checar notícias falsas. Ministro Paulo Guedes pede reformas para desindexar a economia. Veja o que mais foi notícia na semana que passou, começando pela aprovação da proposta que torna imprescritível o crime de estupro. Uma criança que foi estuprada, assediada pelo tio. E naquele momento a mãe, irmã do agressor, não tinha condições de detectar que aquilo era um crime. Os anos se passaram, a pessoa retirou essas amarras, conseguiu entender a consequência em sua vida e principalmente ter um acompanhamento para depois de 30 anos conseguir proceder à denúncia.
por conta desse caso prático, fático, que já foi constatado, que esse projeto também foi debatido e aprovado na CCJ. Na apresentação que fez na Comissão de Orçamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resumiu o quadro de dificuldades das contas públicas. Mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. O projeto de lei orçamentária para 2020 enviado pelo governo prevê um déficit de 124 bilhões de reais. A maior parte das despesas serão com previdência, 682 bilhões. Em segundo lugar, despesas com pessoal, 336 bilhões. A maior parte do orçamento é de despesas obrigatórias, 1 trilhão e 300 bilhões. O governo só tem poder de decidir sobre 95 bilhões dos recursos totais do orçamento. No plano plurianual de 2020 a 2024, o governo simplificou os 54 programas anteriores em 13 diretrizes, incorporou critérios de avaliação de desempenho e fez projeções de investimento realistas. Para a equipe econômica, todos os números apontam para a necessidade de parcerias com o setor privado. Furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. Vão tirar da saúde e da educação e vão drenar para pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Quem ganha prioritariamente com isso? Os bancos. O presidente Rodrigo Maia fez questão de prestigiar a apresentação do ministro para demonstrar apoio. Fizemos um orçamento onde atendemos a cúpula do serviço público, onde atendemos poucas empresas que conseguiram aqui quase 400 bilhões de incentivos fiscais e nós que representamos a população não conseguimos atender a sociedade brasileira. São essas reformas que eu tenho certeza que juntos defendemos. Um projeto em discussão na Câmara limita a taxa cobrada dos motoristas pelos aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, a 10% do valor da corrida realizada. Para a representante do CAD, que apresentou um estudo do órgão na reunião, limitar a comissão dos aplicativos pode reduzir a demanda pelos serviços. Resumindo, a gente poderia ter aumento do preço das corridas, redução do número de corridas, além de potencial exclusão de alguns motoristas do mercado. Chega, às vezes, a 40% até 50% cobrado em cima da corrida. E essa é a grande dificuldade da gente trabalhar. O algoritmo usado pela Uber, pelo que a gente tem percebido, ou pelas empresas de aplicativo, ele é um algoritmo que se assemelha muito ao dos jogos de azar. As plataformas de transporte têm sido uma opção para tirar milhares e milhares e milhares de pessoas do desemprego. O seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia discutiu os efeitos da rápida difusão de notícias falsas na internet e nos aplicativos de mensagens. O secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais da Câmara lançou durante o evento uma iniciativa concreta para combater esse problema. A plataforma Comprove, enviando uma mensagem de WhatsApp para o número 61 996 60 2003, o cidadão pode checar se é verdadeira ou falsa uma notícia que recebeu, envolvendo a Câmara ou a atuação parlamentar de um deputado. A internet, ela traz aproximação das pessoas, mas, acima de tudo, ela tem que ter o compromisso com a verdade. Em tempos de rendimentos financeiros baixos, muita gente começa a procurar ofertas mais atrativas no mercado para investir, mas elas nem sempre são seguras. Entre essas apostas estão as moedas digitais. Aqui na Câmara, uma comissão especial discute um projeto que garanta em lei a competência do Banco Central para fiscalizar e regular esses tipos de transações. Hoje, quase 4 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet, o que representa quase metade da população mundial, segundo dados da ONU. As pessoas utilizam computadores e smartphones para dar mais praticidade às suas vidas, inclusive para transações financeiras. Com o cartão de crédito e aplicativos, as pessoas pagam contas e compram produtos online.
Outro nicho que também já vem sendo muito explorado é o de investimentos, o das moedas digitais. Quase todas as criptomoedas, como também são chamadas, buscam o princípio da liberdade de circulação e independência dos bancos. Com elas, também é possível comprar produtos e realizar transferências, mas sem a mediação de um agente financeiro e seus tributos. Vários governos não reconhecem as moedas digitais como uma moeda oficial. Por isso, não há nenhuma proteção ao consumidor, já que elas não possuem regulamentação. No Brasil, uma comissão especial foi criada na Câmara dos Deputados para discutir um projeto que garanta, em lei, a competência do Banco Central para fiscalizar e regular este tipo de transação. A falta de regulamentação, ela põe em risco tudo, até a criptoeconomia no Brasil, porque pessoas que investem perdem seu dinheiro. Você não sabe a quem recorrer e não sabe quem regula. É o Banco Central? É a CVM. Durante a audiência que discutiu a proposta na comissão, o representante da Federação Brasileira dos Bancos reconheceu a importância da regulamentação, mas quer aprofundar o debate na questão tributária. A compra e venda de ativos criptográficos em diferentes geografias tem sido vista como uma alternativa para a transferência de recursos sem a realização de uma operação formal de câmbio e sem se sujeitar, assim, a toda a regulação, toda a parte regulatória, impostos e operações de câmbio tradicionais, além de evitar a incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro. O presidente da comissão especial disse que a regulamentação, além de criar regras sobre essas transações, também vai coibir a prática de crimes relacionados à comercialização das moedas digitais. Muitos golpes estão sendo aplicados por conta da facilidade que o mundo virtual oferece para as pessoas que queiram praticar crimes. O representante da Associação dos Peritos da Polícia Federal afirmou que existem vulnerabilidades no sistema e hackers podem se aproveitar de falhas nas transações virtuais para o roubo de dados e valores. Por isso é preciso ficar atento. Conheça os riscos daquilo que você está aplicando. Tudo que tem um grande rendimento pode ocasionar também uma grande perda. E acompanhar o mercado, as notícias, que isso é uma obrigação do cliente, entendeu? Para poder tentar evitar uma possível perda inesperada dos seus ativos. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Espero você no próximo programa. Tchau!